Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 487 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Nós estamos aqui no capítulo 38, no meio do capítulo, que é um capítulo que dá um perfil do São Paulo da Cruz, já próximo ao final de sua vida, né? Falando sobre as características dele, tomando como base as virtudes teologais, né? Em Deus toda a sua esperança. Se a fé de Paulo era admirável, não era menor a sua esperança. Dizia considerar-se uma criança a quem a mãe suspendesse no alto de uma torre. Ninguém temeria que ela a lançasse no abismo. Assim, acrescentava Paulo confiante, não posso persuadir-me de que Deus me deixe cair nos abismos infernais. Essa é a razão pela qual ele descansava em perfeito abandono nos braços da divina misericórdia. Sustentado por essa esperança, fruía dulcíssima paz e inalterável serenidade. Nada o desanimava. Quando se lhe afigurava tudo perdido, redobrava a confiança. Abre aspas. Tudo está contra nós. Oh, como isto me alegra. Deus ser-nos-á favorável em proporção às perseguições. Em se tratando da glória de Deus e dos interesses da congregação, seu valor, ardor e constância não conheciam limites. De fato, quantas fadigas, quantas humilhações e dissabores não suportou pelo espaço de 47 anos para o bem do Instituto. Se, quando de sua primeira viagem à Cidade Eterna, perguntassem ao jovem solitário qual o motivo que o fazia percorrer, descalço e tão mal agasalhado, distância tão longa, e ele respondesse, abre aspas, tenho em mira fundar uma congregação de apóstolos que levem a tocha da fé a todos os recantos do universo, não o teriam, porventura, considerado louco? E se o jovem insistisse, certamente o interrogariam. Quais são os vossos protetores em Roma? Quais os vossos companheiros? Quais os recursos de que dispondes? Vossa ciência? Vosso talento? Não possuo protetor, nem amigo, nem companheiros, nem dinheiro, nem ciência. Vou a Roma porque Deus assim mo ordenou. Conto unicamente com sua proteção. Que deduziriam de tal resposta? Esse jovem ou está animado de heróica confiança em Deus, ou era presunçoso, ou estava, né? Ou era presunçoso, guiado por quiméricas ilusões. O fato é que Paulo, vencendo todas as dificuldades, conseguira estabelecer a grande obra. 12 retiros de religiosos e o convento das Filhas da Paixão são o atestado de seus sacrifícios,
sobretudo, de sua ilimitada confiança em Deus. Inúmeras vezes é do santo a expressão. Ele vivia essa obra sustentada por um fio, expressão entre aspas, né? E jamais desanimou. Vereis, exclamava com toda confiança, eu sei o que será desta congregação. Contava unicamente com o poder de Deus, embora insígnias personalidades, sacerdotes, bispos, cardeais, papas, lhe oferecessem seus préstimos, sua influência e seu dinheiro. Caridade para com o próximo. Falemos algo de sua caridade. Pelos fatos narrados no decorrer desta biografia, sai-nos espontâneo do peito o brado: que anjo de amor! Paulo se transformara pela caridade em Jesus crucificado. Podemos compará-lo aos Franciscos de Assis, aos Felipes Neres, às Teresas de Jesus. O amor de Deus é o princípio e a medida do amor do próximo. Jesus crucificado, ao apossar-se de uma pessoa, não entra só, mas a humanidade em peso, encerrada em seu sagrado coração. Eis a razão porque ateia na alma amor inextinguível e universal, compaixão ilimitada a todas as dores, a todos os infortúnios, a todas as indigências, compaixão ardente, generosa, que arrasta o sacrifício, a imolação, a fim de lenir todos os sentimentos. Essa a caridade de Paulo da Cruz. Viveu para a humanidade porque viveu para Deus. Anelava, embora ao preço do próprio sangue, outorgar a todos os verdadeiros bens, a luz, a verdade, a paz, o céu, Deus. Por uma pessoa, como Divino Mestre, subiria ao Calvário e, como grande apóstolo das gentes, consentiria em ser, abre aspas, anátema para seus irmãos. Romanos 9, 3. Os santos são os verdadeiros amantes dos pobres. Somente eles possuem o segredo da verdadeira caridade que sabe dar e sabe dar-se. Paulo era paupérrimo, mas sabia tirar de sua indigência algo para os mais indigentes. Em se tratando de alimentar os membros sofredores de Jesus, padecia fome. Dai aos pobres a minha sopa, dizia. Dai-lhes outro sim, a minha cota de pão. Eu não a mereço, por ser pecador. Quando idoso, arrastava-se à portaria para entregar pessoalmente aos pobres a esmola. Punha-se de joelhos ante eles e, com a cabeça descoberta, suplicava-lhes chorando que comessem. Animava-os, em seguida, a sofrer com paciência, por amor de Deus, as agruras da indigência. Dizia-lhes, abre aspas, coragens, pobres de Jesus Cristo, o paraíso é dos pobres, infelizes dos ricos, porque suas riquezas, se não forem empregadas em boas obras, servir-lhes-ão de maiores tormentos no inferno. Aos religiosos dizia, fitai a fronte dos pobres, e lá vereis gravado o nome de Jesus. Exigia que nossos retiros socorressem a todos os pobres que se apresentassem. Em tempo de caristia, exortava os religiosos que multiplicassem as mortificações para auxiliar os aos necessitados, tomando parte em suas penas. A generosidade dos filhos alegrava sobremaneira o coração do pai. Era todo delicadeza para não humilhar a indigência envergonhada, em se tratando da inocência exposta pela pobreza ao naufrágio, realmente engenhosa era sua caridade. Recebera de esmola uma moeda de ouro,
De volta a casa, duas jovens pedem-lhe algum auxílio e o santo, sem titubear, entrega-lhes o pequeno tesouro, recomendando-lhes a modéstia e a devoção à sagrada paixão de Nosso Senhor. Para dotes de casamento, dava às donzelas pobres os móveis dos conventos e o dinheiro necessário. Em Orbetelo, uma senhora moribunda estava para deixar desamparada e na maior penúria a filha única. O coração de Paulo compadeceu-se do perigo da filha e da aflição da mãe. Disse ao padre Fulgêncio de Jesus: Oh, como desejaria socorrê-la! Na noite seguinte, apareceu milagrosamente a enferma e a curou. Nas missões, a voz do apóstolo insistia na causa dos pobres, chegando a esmolar às portas dos ricos para aliviar a miséria dos desfavorecidos da fortuna. Era o anjo consolador de todas as enfermidades, aflições e penas. Não pregava missão sem levar aos hospitais e às prisões o bálsamo da caridade de Jesus Cristo. Socorria também com preces incessantes, banhadas no sangue do Redentor, as pessoas do purgatório. Com que ternura falava de seus sofrimentos e com que zelo estimulava a todos, particularmente seus religiosos, a apressarem a libertação daquelas pessoas. As pobrezinhas apareciam-lhe frequentemente, tristes e desoladas, solicitando o auxílio de suas orações. Multiplicava então as preces e as austeridades. Se temos um fato narrado pelo próprio Paulo, a Rosa Calabrese recomendara a certo sacerdote que se emendasse de alguns defeitos. Infelizmente, porém, de nada adiantou a recomendação. Uma noite, no retiro do Santo Anjo, houve forte pancada à porta do quarto onde repousava. Pensando que fosse o demônio que vinha incomodá-lo, gritou Paulo: "Vai-te embora!" Passados alguns instantes, nova pancada se fez sentir. E Paulo, de novo: Vai-te embora! A terceira vez, achou que não devia ser o demônio e respondeu: "Em nome de Deus, eu te ordeno que me digas quem és e o que queres." Respondeu-lhe uma voz aflita: "Sou o padre N. Morri esta noite às 6:30 e fui condenado ao purgatório por causa daqueles defeitos de que Vossa Reverendíssima diversas vezes me avisou. Ai, que sofrimentos! Parece-me que faz milhares de anos que estou no purgatório." Paulo consultou o relógio. Eram 6:03. "Faz apenas um quarto de hora que expirou e já lhe parece milhares de anos?" "Sim, parecem-me milhares de anos." Movido de compaixão para com aquela alma, toma da disciplina e se flagela com grande fervor. Não recebendo nenhum sinal de libertação, repete a disciplina e reza fervorosamente. Deus lhe dá a entender que essa alma será libertada no dia seguinte. Pela manhã, na Santa Missa, à hora da comunhão, vê-a circundada de luz, subindo à glória do céu. Tem-se dito que a gratidão é a flor da caridade. Ela brilha, pois, sobretudo nos santos. Sensível ao menor benefício, Paulo era gratíssimo para com os benfeitores. Parecia, diz uma testemunha, querer dar aos benfeitores o mundo todo e os primeiros lugares no céu. Ordenou que em todos os retiros se cantasse missa na intenção destes, nas festas de segunda classe. Recomendava-os, sensibilizado, às orações dos religiosos, especialmente quando enfermos ou quando os negócios lhes iam mal. Era visível a caridade e a ternura com que os acolhia no retiro. Visitava-os frequentemente nas enfermidades e os assistia na última agonia.
Os benfeitores falecidos eram objeto de especiais cuidados do santo fundador. Multiplicava as orações a fim de que pudessem, quanto antes, desfrutar da glória celeste. Prescreveu nas regras orações diárias para eles, além de uma missa mensal com o ofício dos defuntos e de uma missa cantada dentro da oitava de finados. Descrevemos os milagres por ele operados em prol dos nossos benfeitores Grazi, Constantini, Fratini, Angeletti, Ciuccioli e outros. Nutria afeto particular pelos inimigos, pelos perseguidores da congregação e até pelos que tentaram assassiná-lo. As injúrias, Paulo as considerava assinalados favores e títulos especiais para a sua benevolência. Caluniado, certa vez, não quis justificar-se, dizendo apenas: agora assiste-me a obrigação de rezar por eles. Acusado perante o Santo Padre de difundir erros contra a fé, de fomentar cismas e de usurpar direitos alheios, jamais abriu a boca para defender-se. E quando dependeu de si, sempre impediu que outros o fizessem, imitando o Divino Mestre, que não pronunciou palavra em defesa de sua inocência. Numa viagem a Roma, foi injuriado por uma pessoa que perdera o espírito de sua vocação. A mansidão do servo de Deus, longe de acalmá-lo, irritou-o sobremaneira. Lançou-se contra Paulo, atirou-o no chão, bateu nele com furor diabólico, dando-lhe chutes pelo corpo. Como Jesus no pretório, o santo tudo suportou em silêncio e sem alterar-se. Uma só coisa o afligira: a ofensa feita a Deus. Pouco depois, respeitável sacerdote, seu amigo, o padre Francisco Casalini, vendo-o pensativo, perguntou-lhe pelo motivo. Abre aspas, rezai comigo, respondeu tranquilamente, por uma pessoa que corre perigo de perder-se. Fecha aspas. Sua humildade. Caridade tão extraordinária era fruto de sua profundíssima humildade, e esta tinha origem nas infinitas humilhações do Redentor. Um Deus humilhado, um Deus abatido, exclamava, e a essa consideração jamais se saciava das injúrias e dos opróbrios. Essa também era a origem do desprezo que votava a si mesmo. Ao celebrar a Santa Missa, imaginava ser um dragão revestido dos paramentos sagrados. Dizia, abre aspas, chegou a hora e o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Mateus 20, 18. Ah, meu Jesus, velai por mim, porque se me abandonardes, serei pior do que Lutero e Calvino. Tenho muito medo de mim mesmo. Fecha aspas. Escolhia sempre as incumbências mais trabalhosas e humildes. Enquanto as forças o assistiram, jamais permitiu que lhes varressem o quarto ou lhe arrumassem a cama. Frequentemente lavava os pratos, cozinhava, servia os enfermos, comia no chão, ajoelhava-se diante dos religiosos, batendo humildemente no peito e rogando-lhes com lágrimas nos olhos: rezai por minha pobre alma. Conversando certo dia com um dos seus religiosos, disse-lhe, abre aspas, hoje celebramos a festa de Santo Inácio. Recomendei-me a ele, porque muito o estimo. Fecha aspas.
Abre aspas pro religioso, né? Certamente, replicou o religioso. Deve ser vosso amigo, pois também é fundador. Fecha aspas. Agora Paulo responde. Cale-se, disse Paulo. Santo Inácio foi grande santo. E eu sou pior do que uma besta. Fecha aspas. Era magoá-lo dar-lhe o título de fundador. Ah, se soubessem que golpe me desferem no coração, certamente evitariam chamar-me de fundador. Se não por outro motivo, pelo menos por compaixão. Essa expressão me faz chorar sangue. Traz-me à memória as minhas ingratidões. Recorda-me de que, com os meus pecados, arruinei a obra de Deus. É Jesus, o fundador do Instituto da Paixão. Certa vez, o cardeal Orsini perguntou-lhe como fundar a congregação, ao que Paulo respondeu. São coisas muito longas, eminência. E como este insistisse, desejando saber quem era o fundador, Paulo replicou. O fundador, eminência, é o divino crucificado. Em outra ocasião, em Roma, na antecâmara de um prelado, os contínuos perguntaram-lhe quem era o fundador do Instituto da Paixão. Um pobre pecador, respondeu o servo de Deus. Um pobre pecador. Narra-nos testemunha ocular. Certo dia, originou-se santa disputa entre o padre Paulo e Frei Leonardo de Porto Maurício. Os fiéis de Aquapendente desejavam ouvir um sermão de qualquer um desses dois célebres missionários de passagem pela cidade. Ambos se recusavam, cedendo mutuamente a honra da palavra. Finalmente, São Leonardo se deu por vencido e falou ao povo. Foi nessa ocasião que Paulo solicitou do grande missionário conselhos para o maior êxito de suas missões. Após alguma relutância, disse-lhe São Leonardo, abre aspas, sou do parecer de que o missionário ideal deve ter um interior bem ajustado. Fecha aspas. Agradou tanto ao servo de Deus essa lição que jamais o esqueceu, repetindo-a a miúde aos seus missionários. Comprazer-se nas humilhações é a pedra de toque da verdadeira humildade. Paulo amava tanto o próprio desprezo, a ponto de andar à procura de vexames. É que ele tinha os olhares perenemente fixos em Jesus, que se comprazia em ser o opróbrio da plebe. E devemos notar que era sensibilíssimo às humilhações, mas sabia domar os impulsos da natureza. É essa a razão porque os desprezos lhe causavam satisfação e as honras verdadeiro suplício. Chegando-lhe ao conhecimento que alguma carta ou qualquer escrito continha louvores à sua pessoa, destruía-os e os lançava ao fogo. Se me fosse possível, dizia do íntimo do coração, cancelaria o meu nome dos breves pontifícios. Não quero que fique recordação
minha na congregação. Conservaram-se no retiro da apresentação alguns documentos concernentes aos primeiros anos de sua consagração a Deus. O padre Fulgêncio trouxera-os de Alexandria, perfeitamente legalizados. Apenas chegou ao conhecimento do servo de Deus, partiu imediatamente para lá, exigindo do modo mais absoluto que lhe entregassem todos aqueles escritos. Como a ordem era por demais explícita, forçoso era obedecer. O padre Fulgêncio, com o pretexto de não perturbar o descanso dos religiosos, respondeu-lhe que os entregaria na manhã seguinte. E durante a noite, padres e irmãos recopiaram-nos fielmente. Ao receber os originais, Paulo os lançou imediatamente ao fogo. Afligia-se ao ver-se venerado como santo e exclamava: "Oh, como estão enganados! A misericórdia divina far-me-ia grande caridade se me mandasse ao purgatório até o fim do mundo." Fecha aspas. Dom Palmieri colocou no peito de um seu irmão moribundo o distintivo usado pelo servo de Deus e instantaneamente o enfermo recobrou a saúde. Escreve o prelado ao padre Fulgêncio, relatando-lhe o ocorrido. Este julgou dever apresentar ao venerável pai a carta do bispo. Paulo caiu em prantos. Uma mulher, aproveitando-se do momento em que o santo conversava com outra pessoa, cortou-lhe um pedaço da capa. "Que fizeste?" interrogou a Paulo com ar severo. "Isso não se deve permitir." Essa indiscrição era coisa comum em suas viagens. Cortaram-me a capa, julgando que eu fosse o abade, quando não passo do cozinheiro. Oh, se me conhecessem, evitar-me-iam, como se evitam os empestados. Deus se compraz em confundir-me e humilhar-me. Seja feita a sua santíssima vontade. Fecha aspas. Outras vezes dizia: "Essa boa gente quer fazer meias para suas galinhas. Como são cegos! Os juízos dos homens são bem diferentes dos de Deus." Fecha aspas. Fugia dos lugares onde pudesse receber louvores. Cuidava para que não lhe trocassem as roupas, repreendendo severamente a quem ousasse fazê-lo. Não deixava nem mesmo aos homens beijarem-lhe as mãos. Não podemos passar em silêncio sobre o fato seguinte. Paulo, em companhia de um seu religioso, regressava de Orbetelo ao Monte Argentário. Um pescador, que apenas o conhecia de fama, saudou-os e lhes disse, abre aspas, "Como sois ditosos em ir àquele convento onde habita o padre Paulo, o grande santo." Essas palavras golpearam terrivelmente a humildade de Deus, que no momento não soube o que responder. Passados instantes, perguntou, "Quem é mesmo esse santo de quem está falando?" "O padre Paulo." "Sim," confirmou o pescador, "ele é grande santo." Então o servo de Deus, como para arrancá-lo do erro, replicou, "Pois bem, posso assegurar-lhe com toda certeza que ele não se julga santo." E continuou o caminho. O pescador afirmava-o sempre mais alto, e, aborrecido pela opinião contrária do religioso, acrescentou, "Quer o creia, quer não, eu lhe digo que ele é santo, verdadeiro santo, grande santo." Como é difícil
em meio a tantas honras e tantos prodígios, não levantar-se o vento da vaidade. A Paulo, porém, por graça singularíssima, jamais o molestou um pensamento de vanglória. Dizia ao confessor, com encantadora simplicidade: graças a Deus, abre aspas, graças a Deus, o orgulho nunca se aproximou de mim. Julgar-me-ia condenado se me assaltasse um pensamento de soberba. Fecha aspas. Nem sequer podia compreender a possibilidade desses pensamentos. Comparava-se a um pobre maltrapilho, coberto de úlceras dos pés à cabeça, e perguntava, abre aspas, poder-se-ia vangloriar esse homem, caso o introduzissem a uma reunião de grandes senhores? Pecador como eu, orgulhar-se? Deus me fez ler num grande livro, o livro dos meus pecados. Rezai pela minha pobre alma, para que Deus tenha compaixão dela. Nunca se acusou desse pecado. Pecado de vanglória, de soberba, né? Por mais que fizessem, jamais conseguiram os religiosos que ele se deixasse retratar. O pintor Tomás Conca conseguiu traçar-lhe fielmente as feições, contemplando-o assentado em uma cadeira de braços através das fendas da porta. Logo depois, Conca mostrou-lhe a efígie que desenhara. Paulo examinou-a com atenção e exclamou: meu Deus, que cara de réprobo! Para consolá-lo, disse-lhe Conca: Padre Paulo, retratei-o para fazer um ensaio, pois notei em Vossa Reverendíssima uma fronte pictórica. Esse retrato conservá-lo-ei para mim. Poderíamos multiplicar os fatos concernentes à sua humildade, mortificação, amor ao sofrimento, pobreza, mas digamos algo de sua obediência e pureza. Esse capítulo é bem grande e nós vamos parar por aqui, no meio dele ainda, para nós comentarmos um pouco aqui, né? Então, esse é um capítulo daqueles bastante gerais, né? Que alguns do capítulo desse livro são assim, né? Que descrevem um perfil, né? Do nosso santo, menos ligado a detalhes da sua biografia em geral, mas fazendo uma composição para nós, né? Dessa figura, né? Dessa personalidade, né? E aqui há aspectos externos e internos, né? Do nosso santo. Esse capítulo fala primeiro das virtudes teologais, como essas virtudes se integravam, né, na personalidade desse homem, né? E como que a extremada aplicação e obediência a essas virtudes, né, fazia dele essa figura, enfim, todo santo é uma figura bem singular, né? E ele termina aqui, nós terminamos, né, a leitura falando da humildade, né? A humildade é uma virtude tão contrária aos nossos tempos, né? Sempre, a humildade é sempre contrária ao século, né? Ela sempre
o homem verdadeiramente humilde, ele sempre choca, ele sempre é, como que dá um soco no estômago do mundo, né? É, em qualquer época, né? E a gente sempre ah, pensa que a nossa época é a pior de todas, né? Essa é uma característica também é, do homem, né? O século em que ele vive é o pior deles, né? Então, mas assim, o, a humildade é uma virtude tão extraordinária que ela é tão sutil, e quanto mais sutil ela é, mais força ela tem de socar o mundo, né? De esmurrar o mundo, né? O humilde, ele parece um louco, né? Ele parece um ET na sua época, né? Ele parece ele parece o mundo o considera como um, um, um indesejado, né? Um, um, quase que um maluco, né? Um doido, né? Um andarilho louco pelo mundo, né? Porque ele despreza tudo que o mundo preza, né? E dá valor a tudo que o mundo despreza, né? Então, é através da humildade que os santos chocam grande parte do mundo e deslumbra, né, a outra parte menor do mundo, né? Quem entende o que é humildade, né? E a humildade é tão uma virtude tão sutil, mas quando expressa por homens desse quilate de São Paulo da Cruz, né? Ela parece uma luz de um brilho tão intenso que a gente não consegue olhar para essa luz, né? A gente vira as costas para essa luz, né? Uma coisa paradoxal, né? A humildade. Ela, ela quanto mais tenta se esconder, mais ela brilha e mais ela incomoda e mais ela grita para o mundo, né? É, é a virtude que mais irrita o mundo em todos os séculos, né? A gente não há século em que tenha recebido bem a humildade, né? Porque o espírito do mundo é o espírito do soberbo, né? É o espírito, o príncipe desse mundo é o príncipe da soberba. Portanto, essas duas coisas não podem conviver bem, né? O espírito da soberba odeia a humildade, né? É, filósofos, literatos, toda a intelectualidade, né? Tendem a lutar contra a humildade, né? Tendem a fazer, a, 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 a chamar a humildade de fraqueza, né? De, enfim, como os filósofos da estirpe de Nietzsche, né? Fez, né? Então, é, e, é, e é nisso que os santos mais. É através disso que os santos mais ferem o mundo, né? E ferem aqueles que querem ser seus discípulos, né?
os discípulos desses santos têm que receber esses ferimentos, né? E se tornarem também humildes como os seus mestres, né? Certo? Uma beleza essa descrição aqui, né? Uma beleza. Mas eu queria ouvir agora a opinião de vocês, comentários, se houver, dessa nossa leitura. Professor, Sim. teve algo que São Paulo da Cruz, na leitura de hoje, falou que me lembrou muito Santa Teresa d'Ávila, que foi o que mais significou daquela biografia dela que nós lemos, que é desconfiar de si mesmo. A gente fica aí procurando algo em que possa imitar os santos. Eu acho que essa é uma boa coisa que a gente pode fazer. E não é Duvidar difícil. de si mesmo. E não é difícil. Não, não é. Né? Desconfiar de si mesmo. Mesmo dizer dele, professor, que ele tem que tomar cuidado para não se igualar a Lutero Calvino, me lembrou um pouquinho São Felipe Neri, né? E por que ele falou isso? É porque o Lutero, ele se desesperava quando ele ia celebrar a missa, né? Os escrúpulos é que o corroíam, né? Ah, sim, por isso que ele, na hora de celebrar a missa, é que ele lembrava do Lutero. Uhum. O pessoal tem um ditado que eu já disse até aqui uma vez. Amigo de padre de médico, um há de morrer doente, outro há de morrer herético, né? Isso. Porque justamente as heresias partem principalmente do clero, né? Os doutores, os teólogos, os bispos. As piores, né? As piores partem de lá. Os nossos piores inimigos são os internos, né? Sim, são os mais perigosos, que já estão lá dentro, né? Não há necessariamente defesa, né, armada contra esses inimigos que são considerados amigos, né? E essa frase pode bem se adequar a nós mesmos, né? Os nossos inimigos são interiores, né? Os inimigos da nossa alma, né? São aqui dentro, exatamente. Que me faz lembrar também aquele do padre do purgatório, né? E como é custosa a vida lá no purgatório, que a gente tem que tentar evitar, mas do jeito que a gente não vai escapar do purgatório, né? Tem que agradecer a Deus por estar lá e não no inferno. Mas esse capítulo é fantástico, né, professor? De descrição de virtudes, né? E sobre humildade, outro dia eu estava lendo um trechinho que falava exatamente isso. A humildade é o terreno onde se planta a semente da caridade. Sim, sem essa terra fofa, igual na parábola lá do semeador, né? Se não tiver essa terra fofa, receptiva, né? Livre daqueles entulhos, né? do cascalho, dos espinhos, exatamente dos inimigos da alma, né? O diabo, o mundo, a carne, né? O poder, o prazer, o possuir, riquezas, honras e prazeres, né? Como diz. Isso aí, né? Das virtudes teologais, né? Focada, né? Ela é uma companheira constante, né? Das virtudes teologais. Exatamente. Das virtudes teologais, das outras virtudes também, dos dons do Espírito Santo. Isso. A gente vê, né? A gente recebe o batismo e recebe um aumento na confirmação e vê que a gente fala, né, com o pessoal da catequese, eles gostam de... Tem uns que gostam muito de falar, soldados de Cristo se calma, combate é interior, tá? Porque tem uns lá que gostam de ficar batendo tiroteio de teclado com protestante, com espírito e tal. Assim, não perca seu tempo. Ele deve se aprimore. Isso aí é orgulho, isso aí é vaidade, isso aí você não vai convencer ninguém. Eles não estão numa discussão honesta. Se eles pedirem um esclarecimento, aí sim. Mas se você ficar batendo boca ali, é perda de tempo. Tem uns que são especialistas em debater com protestante. Eu não sei como é que tem energia para isso, cara. Não é possível. Não, e perde... E tem um que ele já deve estar na 4ª edição da catequese, que ele vem, falta, mais falta que vem, e claro, por falta de frequência ele não vai para frente, não recebe
Crisma, nem a primeira comunhão ele recebeu, mas virado mexia, ele fazia umas perguntas assim, não sei o que, isso aqui. Ah, tá, obrigado. Peraí. Aí, por exemplo, você está estudando ou você está debatendo na internet? Eu estou debatendo na internet. Quer dizer, ele descuida de si. Né? Acaba se descuidando. Acaba se distraindo isso por ele não é nem vaidade, batizado? né? Ele não é nem batizado? Não, batizado ele é. Só não fez a primeira comunhão, tá assim. Os coleguinhas dele da primeira edição que era para preparação da primeira comunhão de adultos, né? Uhum. Ele já perdeu, isso foi lá para 2018. Meu Deus. Nós estamos em 25, ele se inscreveu de novo aí na catequese e já tomou pau, frequência já, porque acho que veio umas 2, 3 vezes. E gosta de debater com os protestantes, meu Deus. Esse é o tridentino básico, né? Mas o interessante também, que fica de lição também desse capítulo aí, é como que o pessoal acha que às vezes as pessoas que fazem como São Paulo da Cruz, né, lutam contra essas vaidades aí, eles acham que ele é masoquista, que ele é exagerado. Não é. É porque justamente ele quer fazer uma espécie de mortificação oposta a qualquer forma de vaidade, para que isso não, né, dos inimigos da alma, né, a vaidade no caso aí, né, o orgulho, também do amor aos confortos físicos, né, e qual que é outro que deu um branco aqui, né, as honras, né, que instiga o orgulho, as riquezas, né, então vai para o extremo da pobreza, desconforto material. Sumiu. Bom, mas o importa é que ele trabalhou, né, fez como o Santo Inácio pregava, né, que ele era o admirador de Santo Inácio, né, o agir contra, né, e isso que fica de lição para a gente também, né, tanta coisa que a gente tem que agir contra aí, né, o São Francisco de Assis mesmo falava sobre a humildade, né, as humilhações que se deveria confiar na providência divina e se deixar a humilhação quando vinda de outros, né, até o ponto que Deus permitisse. Que ele tinha uma confiança tão grande que Deus não deixava passar de certo limite. Né? E a gente, às vezes, impaciente, na hora que passa de um pequeno limitezinho, já levanta, já... Né? Eu mesmo sou danado de fazer isso. Põe o dedo no nariz do camaradinho. Você sabe com quem você está falando? Pois é, não, nem parto para aí, parto para coisa pior ainda. Isso aí já parti, né, professor? Não sei se ainda parto, mas já parti. Já assim, consigo demorar mais tempo aqui nas minhas reações, sabe? Entendeu? Então, mas mesmo assim, as reações interiores, elas aparecem, né? Então, é um caminho grande ainda. Não, mas na verdade, se você controla o exterior, já é um caminho e tanto, né? Já é alguma coisa, né? As moções interiores, elas são difíceis, né, de não aparecer. Mas se você controlar as exteriores... Né? Não consentindo nisso já é um uma pequena vantagem, né? Não digo uma vitória, mas uma vantagem. Mas essencialmente é isso, professor. Esse capítulo é muito, muito, muito... Beleza, né? É uma beleza, né? Não é? É o capítulo anterior ao da morte, né? Do falecimento dele. Então é bonito demais. É muito bonito, porque é como se ele estivesse fazendo aqui uma última homenagem ao seu fundador, né? Sim. É uma beleza, é uma beleza. Já é o necrológio dele antecipado, né? É uma beleza. Esse biógrafo foi muito bom. Escreveu muito bom, muito bem, ele escolhe muito bem as palavras, o tradutor parece que foi muito bom também. É impressionante. Né? Depois eu vou ficar curioso, vou tentar ler a introdução do padre modernista lá para ver o que ele acha. Enfim. O que ele diz sobre isso, né? Porque o que ele disser sobre o livro diz mais a respeito do próprio padre do que do livro, né? Até é interessante para saber o estado que está a ordem, né? Como é que está a mentalidade da ordem agora, hoje em dia, pelo menos em sua grande parte, talvez não a maioria, mas em grande parte, né? Esse livro foi traduzido por um outro padre, né, da congregação,
Padre Vicente do Nome de Jesus. Pois é, os nomes antigos é que são os melhores, né, professor? Bonito, né? Esses nomes religiosos do Jesus, da Cruz, igual São João da Cruz, não sei o quê, do Espírito Santo. Lembram também Santo, outros, né? Não sei o quê de São Vicente Ferro, não sei do que de Santa Teresa, não sei o quê. Isso, inclusive o padre Leonardo Maurício, ele é santo também, né? Ele é santo, escreveu sobre a missa, né? Os escritos dele eu tenho um livrinho dele, um livretinho dele. Comprei baratinho na época, hoje em dia eles vendem com capa dura, caro. Eu tenho também o livretinho dele. Mas ele é muito bom, né? Isso, sobre a missa. Ele era também... Ele era italiano, né? Sim, italiano e franciscano. Então, assim, se encontraram, né? Se encontraram. Não é bacana isso? Eu adoro isso. Isso aí é sensacional. Sensacional. Falando em italiano, que mulher ousada, aquela que corta a capa do pedaço da capa. Mais um santo depenado, né, professor? Vai. Entrava com batina e saía com saia curta. Mini saia. E correndo o risco de levar um grito daqueles de um padre italiano. Daquela delicadeza. Aquela delicadeza europeia quando eles ficam furiosos. Mas assim, ele devia acontecer muito no final da vida dele, né? Isso. Essas coisas de... Isso na verdade, enfim, é uma tendência Dá um pedacinho aqui. O povo... Você imagina se fosse tão fácil assim, né? Na época dos apóstolos e de Jesus, também eles não... Eles tocavam, né? Se tivesse uma tesourinha pequenininha na época deles lá, não ia... Sem ponta para não machucar o santo. Ia sair pelado dos lugares. Pois é. O São Bernardino também teve uma história assim, né, professor? São Bernardino de Sena, né? Eu acho que sim. Eu lembrando que o pessoal saía dando picada lá. Vocês vão deixar sem roupa. Exatamente, Vacilou. Vai vestido de mini saia pra casa. Saeta de batina sai de mini saia. Se sair. Casaquinho ali. Você tá de casaquinho, de calção. Ou então um outro padre usar alguma coisa por baixo. Ou então o outro padre tem que prestar uma batina extra lá, pô. Tem que pegar você, olha, eu tenho que falar com ele assim, olha, eu acho melhor você colocar as calças por baixo. Exatamente. Pelo menos não passa vergonha. Mas é isso, professor. Obrigado, hein? Obrigado a vocês, gente. Muito bom. Então, mais alguém quer fazer alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.